Neural Performance, ênfase no comportamento motor pela Auburn University, Estados Unidos, e pós-doutorado na School of Public Health, University of Maryland, Estados Unidos. Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. O principal enfoque de sua pesquisa é o desenvolvimento motor de crianças de risco e ou situação de vulnerabilidade socioeconômica. As pesquisas da professora Nádia são voltadas à avaliação do desenvolvimento e intervenção quando atrasos e riscos são detectados. Atua também em pesquisas nas escolas públicas, na implementação de estratégias curriculares e programas compensatórios. É coordenadora do grupo de pesquisa em avaliações, intervenções motoras e coordenadora do curso de especialização em motricidade infantil da UFRGS. Professora Nádia, por favor. Vou deixar aqui a professora Nádia, então, para conduzir a mesa. Obrigada a todos pela presença. Bom dia a todos. Vou chamar para compor a mesa a professora Flávia Meyer. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em residência médica em pediatria também pela UFRGS, completou doutorado em Ciência da Saúde, a subárea Fisiologia e Farmacologia, no Canadá. No ano de 2011 fez pós-doutorado no programa de Child Health and Exercise Medicine, do Departamento de Pediatria da Universidade de McMaster, no Canadá. Atualmente é professora associada da UFRGS e revisora de periódicos científicos internacionais. Atua na área de saúde do exercício, com ênfase no balanço hidroeletrolítico, de crianças e jovens, desde sedentários, portadores de doenças crônicas, ativos e atletas. Tem pesquisado, orientado graduandos, especialistas, mestrados e doutorados, e publicado principalmente sobre obesidade pediátrica, sudorese, regulação térmica, reidratação, efeito do exercício sobre a densidade óssea. Então é um prazer tê-la na nossa mesa. Chamo agora a professora doutora Carla Almeida, possui graduação em fisioterapia pela Fundação de Faculdades Metodistas do Sul, mestrado e doutorado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é adjunto 2 com dedicação exclusiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de fisioterapia. Tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase na fisioterapia neurológica, atuando principalmente nos seguintes temas: atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, intervenção motora precoce, educação em saúde, desenvolvimento infantil, comportamento motor, fisioterapia neurofuncional para paciente adulto e idoso e da pessoa com deficiência. Disciplinas em pós-graduação voltadas para as bases neuroanatômicas, tecnologias assistivas e reabilitação neurofuncional do ciclo vital. Discute as políticas públicas da pessoa com deficiência. Faz parte da comissão de graduação do curso de bacharelado em fisioterapia da UFRGS desde dezembro de 2011 e do grupo de estudos em atletas paralímpicos desde 2003. Obrigada pela sua presença. E agora convidamos para compor a mesa o nosso convidado internacional, a professora Cláudia Menderico. Ela é professora da Universidade Lusófona, investigadora da Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, publicou diversos trabalhos na área do exercício físico, nutrição e saúde, e mais recentemente tem desenvolvido trabalhos com fatores de risco em cardiovascular em crianças. A formação dela é em nutrição e educação física. Agradeço aqui a sua presença. Muito bem. Eu, como começo, abro essa nossa mesa redonda, né? Fui convidada também para falar. Meu nome é Nádia, como vocês já viram, coordeno o grupo de avaliação e intervenção motora aqui da ESEF da UFRGS. Vou falar um pouquinho sobre um braço aqui da nossa pesquisa, não sobre toda ela, sobre as diferentes enfoques que trabalhamos, mas sobre um deles. E vou falar sobre desenvolvimento e atividade física na infância e os diferentes fatores que influenciam essa prática ao longo da infância e as possibilidades interventivas. O foco do nosso grupo é as habilidades motoras fundamentais: correr, saltar, arremessar, quicar, chutar, corrida lateral.
Ele tem sido foco por uma razão muito simples. Essas habilidades são consideradas os blocos, vamos dizer assim, de construção, ou a base para o desenvolvimento motor mais proeficiente. Elas também têm uma função extremamente importante adaptativa, né, de auxiliar a criança a lidar com as demandas desse contexto, e são fortemente influenciadas pelo contexto que a criança vive. Além disso, atraso nessas habilidades motoras fundamentais, eles são manifestações, podem ser manifestações de desordem coordenativa. Eles levam, em geral, a criança a se afastarem de atividades físicas, a demonstrarem comportamentos mais apáticos e de observadores. O nosso grupo tem se dedicado ao estudo de trajetórias no desenvolvimento motor de crianças, desde o nascimento. O enfoque de hoje é de 3 a 10 anos. E tem se dedicado também ao delineamento de estratégias interventivas. A ideia aqui é, de alguma forma, propor e auxiliar a qualidade de vida dessa criança. Eu vou apresentar alguns estudos que nós temos desenvolvido, os mais recentes. Apresento 2 estudos sobre trajetória que nos deixam bastante preocupados. Esse primeiro estudo, ele foi desenvolvido... O pointer não aparece. Ele foi desenvolvido com crianças entre 13 e 10 anos. Nós investigamos o primeiro gráfico, são as habilidades com bola dessas crianças. O segundo gráfico, as habilidades de locomoção. Então, esse é o score composto. A curvinha mais clara das meninas, infelizmente. A curvinha mais escura dos meninos. Quando a gente observa, ao longo dos 3 a 10 anos, existe uma aquisição de critérios motores que vão tornar essa criança mais proeficiente em todas as habilidades. E entendo bem aqui, eu não estou falando de um desempenho técnico extremamente qualificado, eu estou falando de 4 a 5 critérios motores que compõem uma habilidade onde a criança possa, com qualidade, ter funcionalidade no seu meio. Então, é quase que uma caricatura do movimento. Ainda assim, nós apresentamos que as 2 trajetórias são bastante lentas ao longo da vida. Esse estudo nos mostrou que nós só tivemos 8% dos meninos e 3% das meninas acima da média. Na média, quando esperávamos a maior parte da população, temos 23% de meninos e somente 15, 13, 19, alguma coisa assim, de meninas. E abaixo da média nós temos todo o resto da população e uma incidência muito alta, abaixo de 5%, que é o indicativo de desordem motor. Um segundo estudo, mais recente, nós conduzimos com 2.300 crianças no Brasil inteiro, envolvemos 10 estados, 2 estados representantes de cada região do país, crianças de 3 a 10 anos, novamente, 75 escolas investigadas, e novamente, se vocês observarem os primeiros gráficos, infelizmente, de novo, a barra mais escura das meninas, a barra mais clara dos meninos. Nós vamos ver que aqui nós estamos investigando quais as crianças são de fato proeficientes nas mais variadas habilidades. Vocês podem ver que corrida e corrida lateral, no primeiro gráfico, nós temos quase 50% das crianças, somente quase que 50% das crianças conquistando essa maestria, essa qualidade desse movimento que lhe permita brincar, jogar e funcionar nessas atividades. No segundo gráfico, nós apresentamos as habilidades de controle de objeto, que vão envolver rebater uma bola, cair uma bola, receber. Só na recepção de uma bola que nós temos 60% de maestria. E no arremessar e chutar, nós temos os meninos se aproximando de 40% de maestria e as meninas com dados muito baixos. Se vocês voltarem para o primeiro gráfico, nós podemos observar que menos de 10% das nossas crianças atingem proeficiência no salto com o pé e no salto horizontal com os 2 pés. E no segundo gráfico, nós vamos ver que o desempenho das meninas é abaixo de 10% no arremesso e no chute. Muitas inferências têm sido feitas o que leva a esses fatores. Um deles é dessa baixa competência dessas crianças, um deles é o aumento da inatividade, a questão da obesidade infantil, que é uma questão prevalente no mundo moderno, e a fragilidade do autoconceito, um mediador importante que as pesquisas têm encontrado. O nosso interesse é como esses fatores contribuem.
A obesidade não é um fator novo, né? O Brasil está aí atingindo acima de 20% de toda a sua população. O que nos choca é o aumento na população infantil, um fenômeno que é muito recente, né, na nossa história. Se vocês olharem esse dado do IBGE, para meninos e meninas, sendo o sobrepeso mais clarinho, a obesidade o mais escuro, nós temos os meninos e as meninas triplicando em 4 décadas, tanto o sobrepeso como a obesidade. Um estudo mais recente, que é bem interessante, publicado no The Lancet, em 2011, ele mostra aqui o Brasil ao vermelho ali. Então, se vocês observarem o último salto da curva, mostra um crescimento mais acelerado da obesidade e do sobrepeso no Brasil, que é observado na última década, que é observado em décadas anteriores. E também um problema que se torna, é óbvio, mundial na infância, se vocês observarem o verdinho, que é a linha do Japão, que é tradicionalmente conhecido como um país onde esse não era até então um problema. A inatividade, então, tem sido a causa relacionada a essa baixa proeficiência motora, bem como a obesidade. Falando um pouquinho sobre ela, alguns estudos têm mostrado essa troca entre estar ativo de maneira vigorosa no pátio, nas praças, no quintal de casa, por uma troca para atividades dentro de casa de motricidade física. A mudança do espaço urbano, a diminuição desse espaço urbano, tanto em comunidades mais carentes como das outras classes sociais, também tem sido associado aos atrasos no desenvolvimento motor. Outra questão que também chama a atenção, e nós temos alguma pesquisa nessa área, é a questão da insegurança, mesmo quando os espaços externos existem, e da proteção familiar dessas crianças, pela insegurança das ruas, principalmente nas meninas. E também a qualidade desse espaço urbano. Quando ele existe, muitos deles esgotos a céu aberto, apresentam vários impedimentos físicos que de fato impedem a essa criança brincar e se tornar mais efetiva motoramente, mais ativa motoramente. Esses baixos níveis de competência motora é um fenômeno cross-cultural. Os estudos têm reportado a mesma tendência nos Estados Unidos, a Austrália é muito forte, bastante preocupante, Nova Zelândia, alguns indícios na Alemanha, e começam a ver os primeiros, a China mostrando alguns indícios, né, contraditórios com atletas de alto nível e uma potência nesse sentido, né? Então, não é um fenômeno só brasileiro. Nós estamos interessados no grupo a entender que fatores se relacionam com esse atraso, não num único período de tempo. Tendo uma perspectiva dinâmica de desenvolvimento, é importante entender que alguns fatores que vão estar associados com o atraso de desenvolvimento aos 3 ou 4 anos não são os mesmos que vão estar associados aos 10, os 9, os 8 anos. Então, essa relação dinâmica dessa mudança do meio e da mudança da criança leva a uma associação de diferentes fatores, e é isso que nós estamos interessados. Alguns estudos têm investigado também esse atraso associado à baixa percepção de competência de criança. Outros estudos, como eu falei, a obesidade, os dois de Southall mostram bem essa tendência, e alguns estudos ainda com níveis mais baixos de atividade. Entretanto, esses estudos, em geral, esses estudos prévios, têm um problema da associação de só 2 variáveis num único período da infância, numa única faixa etária, e não da relação dessas variáveis. Um estudo, nós temos 10 anos aí de trajetória nessa área, investigando tanto parâmetros psicológicos como a vida cotidiana dessa criança. Então, se alguém tiver um interesse em pesquisa, em geral, a competência motora tem, se vocês observarem no lado de cá dessa figura, nós temos investigado em termos das possibilidades da escola e da casa, dos pais que promovem ou não essa autonomia dessa criança, então a associação com esses fatores. Do meu lado, né, esquerdo, vocês observam a associação com os parâmetros psicológicos, também é nosso enfoque de estudo, percepção de competência, motivação intrínseca, e várias dessas questões da criança nesse mundo social. E nós temos investigado também em relação aos fatores próprios biológicos, esse ganho de peso, que é o enfoque de hoje. Ganho de peso, né, os níveis de atividade física, a questão da obesidade e do sobrepeso,
as percepções de competência, que sempre tem se mostrado um mediador importante, e também o desempenho cognitivo, o desempenho escolar dessas crianças. Esses são os pontos da nossa discussão. Então, eu trago aqui, esse foi o primeiro estudo que investigou na literatura, foi publicado em 2012, foi o primeiro estudo que investigou essa relação ao longo de 3 a 10 anos. Nós investigamos o índice de massa corporal dessas crianças, como elas se percebem, o quão competente elas se percebem e quando de fato elas são competentes. Os resultados mostram que crianças que se percebem mais competentes são, em fato, mais competentes porque persistem mais nessa atividade, e crianças com índice de massa corporal elevado são as que vão apresentar maiores atrasos motores, e que é um fato que nós já tínhamos observado antes em 2 estudos. Entretanto, um resultado que nos surpreende nesse estudo foi que o INC foi o melhor preditor das percepções de competência. Então, como a criança se vê, como ela vai predizer a própria competência dela. Então, a imagem física dela é o preditor da sua competência, principalmente em crianças mais jovens. Um outro estudo que nós desenvolvemos adicionou a esse modelo os níveis de atividade física, mensurado com os depedômetros em 82 aulas de educação física. Nós também investigamos a qualidade dessas aulas. O que isso nos mostrou é essa tendência que a gente já tinha observado da competência motora e da percepção de competência vindo como mediador. E aqui o que é interessante que cai quando o nível de atividade física entra nesse modelo, nessa análise, o IMC passa a ter menos importância como preditor. E o que vai predizer se a criança participa ou não de atividades físicas vigorosas é a própria competência motora, ao longo de toda a infância. Então, vem se fortalecendo 2 mediadores mais importantes que o próprio IMC, a competência percebida e a competência motora atual da criança. Outro fator importante dessa pesquisa foi na análise da qualidade dessas aulas, foi observar que mesmo quando as aulas são ineficientes, não tem instrução, não tem equipamento, ou seja, o famoso jogo livre comum em muitas aulas de educação física, as crianças que são competentes, se percebem competentes, dão um jeito de se manter ativa durante toda a aula. Esse estudo, depois desse estudo decorreram 2 estudos que vêm para reportar a mesma tendência e ainda assim reporta um nível que vem a trazer essa comparação de sexo, nos mostra que as meninas bem menos ativas do que os meninos e de novo a percepção de competência como o melhor preditor da atividade física do que IMC. Então, uma série de 4 estudos, o que se firma como um preditor de que se a criança vai ou não participar de atividades físicas vigorosas da infância, é como ela se percebe e quão competente ela é, mais do que se ela é gordinha ou magrinha. Essas crianças que, agora, o que nos tem chamado a atenção é um foco de pesquisa dos últimos 3 anos, é que se essas crianças que têm uma melhor competência motora e se engajam mais ativamente nessas atividades, se elas têm um desempenho escolar melhor, como se dá essa questão do próprio desenvolvimento cognitivo. E se isso ocorre, quais são os mecanismos? Sobre os mecanismos ainda estamos respondendo. Se isso ocorre, sim, nós temos alguns dados mostrando que sim. O que inspirou essa nossa tendência de pesquisa foram 4 estudos americanos de larga escala, o primeiro na Califórnia, envolvendo 1 milhão de crianças, que mostrou consistentemente, usando o teste de inteligência, que é o Stanford, o mais reconhecido, um dos mais utilizados para a criança, essa relação entre os níveis de atividade física vigoroso e o melhor desenvolvimento em tarefas de matemática e leitura. Outro estudo que ocorreu em Michigan foi olhar essas crianças que estavam em programas depois da aula também, tinham melhor desempenho escolar, mostrou a mesma tendência. O terceiro de Illinois nos mostra também que essas crianças que estão em melhor forma são as que têm o melhor desempenho escolar. Um outro estudo que me chama bastante atenção, particularmente por entender os atrasos no desenvolvimento mais prevalentes das meninas no Brasil, é um estudo que foi também feito nos Estados Unidos, que mostra o benefício dessas tarefas, da atividade vigorosa das crianças, principalmente para as meninas em tarefas de matemática e leitura. Desde então,
Nós temos desenvolvido vários estudos usando um instrumento brasileiro, que é o teste de desempenho escolar, que é o tempo que leva para avaliação extremamente grande, para uma demanda de mais de quase 1 hora com criança, que é bastante problemático. Mas um primeiro estudo que a gente publicou com quase 1.100 crianças, nos mostra a mesma tendência que eu reportei anterior, de uma prevalência muito grande de atrasos, dificuldades motoras de destreza manual e equilíbrio muito fortes, também nas habilidades com bola, e vem mostrar, quando a gente faz a relação dos vários fatores da idade, gênero, desempenho escolar e condição socioeconômica, o desempenho escolar não pesou tanto nessa determinação desses atrasos, mas sim o fator socioeconômico foi responsável por 20%, um pouquinho mais de 21% do nosso modelo explicou essa variabilidade no atraso. Então, embora o desempenho escolar tenha em alguns países se mostrado associado, nossos estudos ainda são poucos contraditórios. Nesse momento, nós estamos com um estudo terminado, uma cooperação internacional, com competência motora, níveis de atividade física, aptidão cardiorrespiratória usando o FitnessGram, desempenho escolar, oportunidades do contexto, o IVC, que vem como preditor, e a percepção de competência e o autoconceito de crianças. Falta ainda entender muito desse mecanismo, que é a nossa próxima questão, e uma questão que está pesando bastante forte é o entendimento da maturidade cognitiva da criança, baseado no pressuposto que, se vocês observarem os dados mostrados, percepção competência é um mediador muito forte da atividade física. Se ela é um mediador muito forte da atividade física, uma única das variáveis que é a responsável pela construção da competência que nós ainda não tínhamos investigado é a maturidade cognitiva. As outras variáveis a gente tem investigado, que é desenvolvimento e suporte de pessoas significativas na vida da criança, mas a maturidade cognitiva ela é um importante mediador de como a criança se percebe, como lida com o meio. Então esse é o passo que nós estamos dando agora nos nossos estudos, inclusive a inclusão dele no estudo longitudinal de 5 anos que a gente está desenvolvendo. Há já 5 anos, a gente espera mais 3 anos no mínimo nesse estudo, para entender melhor esses fatores. Nós temos trabalhado com a intervenção, não acho que se possa fazer diagnóstico sem oferecer uma prática apropriada. Não vou falar exaustivamente sobre a intervenção, porque não tenho tempo. A ideia aqui é que da pesquisa prática, o que nós estamos conseguindo fazer. Nós atuamos em escolas e também em programas compensatórios. A ideia principal é que a otimização do tempo de prática motora na educação física é essencial para aumentar o nível de atividade física e aumentar a competência motora de crianças. As pesquisas mostram que, em geral, menos de 30%, e as pesquisas em Porto Alegre são assustadoras, até 12%, somente 12% do tempo de aula de educação física é, de fato, utilizado com uma prática motora vigorosa. Então, esses índices são muito fáceis, a nossa ideia é a otimização. Nós temos uma proposta metodológica de ação, com estratégias pedagógicas que levam a uma otimização desse tempo de aula, uma diversificação de prática, de atividades e trabalhando basicamente em cima da autonomia da criança. O que nos falta é que o nosso próximo passo é monitorar a intervenção no recreio. Algumas pesquisas têm mostrado que a oferta de atividades físicas vigorosas no recreio, nos Estados Unidos tem em Portugal Neto, em vários outros países também, a Alemanha já tem algumas pesquisas sobre isso, tem mostrado que quando se oferece para a criança equipamentos na hora do recreio, tem se observado redução de bullying, relações sociais mais adequadas entre a criança, e nos falta ainda entender se isso vai de fato mudar a atividade física. Meia hora aqui é necessário, então precisa também pensar numa reestruturação dos nossos recreios para potencializar o engajamento das crianças. Eu trago aqui uma questão que eu acho que é a determinante, quase um mantra do nosso grupo de pesquisa, que é a questão do meio. A experiência muda a nossa trajetória do desenvolvimento, e se acreditando que a experiência muda a nossa trajetória de desenvolvimento, temos como professores de educação física refletir se as oportunidades que estamos oferecendo para essas crianças aprender, vivenciar, conhecer, são de fato apropriadas para gerar desenvolvimento. Esse é o nosso questionamento. Então, se queremos crianças mais engajadas em nível de atividade física, a solução passa por uma questão bem simples: melhorar a qualidade das nossas aulas de educação física.
A competência motora, então, só é alcançada... A competência motora só é alcançada quando se rompe o que se chama de barreira da proeficiência motora. Barreira da proeficiência motora é discutido exaustivamente na literatura como sendo realizado por mediadores que têm conhecimento, ou seja, professores de educação física que de fato atuam nessa área para promover o desenvolvimento. Está aí o site onde vocês podem baixar o trabalho do nosso grupo. Agradeço principalmente aos meus estudantes que trabalham exaustivamente junto comigo, né? Eu também trabalho exaustivamente. Muito obrigada pela oportunidade.